Vamos lá então, pessoal, vamos começar agora a aula de relógio comparador. Esse instrumento também é muito utilizado na indústria e é importante que a gente saiba como que a gente faz a leitura desse instrumento, porque na maioria das vezes ele trabalha com a parte digital, mas em alguns momentos nós precisamos entender como que funciona esse instrumento na versão analógica, tá? O que é o relógio comparador? Relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, né? Dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. Tá? O comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante a escala. Tá? Para não ficar chato essa aula e essa leitura e tal, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês esse relógio comparador de forma a simular. Né? Então vou colocar o simulador na tela e nós vamos treinar em cima do simulador. Isso vai ser muito mais prático, muito mais didático para você que quer aprender a trabalhar com esse instrumento de medição. Então vamos lá, eu tenho aqui um aplicativo, eu vou deixar o link para vocês também, para vocês baixarem esse aplicativo, tá? Tanto do simulador quanto o aplicativo da autoavaliação, tá? Tudo isso no site do Stefanelli, www.stefanelli.eng.br. Então dá uma prestigiada no site do Eduardo, que é o engenheiro que criou esse site. Ele nos ajuda bastante com esse aplicativo, com esses recursos, que faz com que as nossas aulas sejam mais práticas e mais interativas, ok? Então vamos lá. Isso que você está vendo na tela agora é o simulador do relógio comparador, tá? Como que funciona o relógio comparador? Por que o nome dele é um relógio comparador? Porque tá vendo que ele tem aqui duas graduações, né? Um relógio maior e um relógio menor. Esse cara aqui, ó, é o ponto de contato. Como que funciona a situação desse relógio comparador aqui, ó? Você consegue zerar ele em algum plano, em alguma peça, em alguma referência, tá? Você zera ele e depois você coloca embaixo dele a peça que você quer medir, tá? Então você coloca embaixo dele a peça que você quer medir e essa haste vai dar a medida que vai ser lida em cima aqui nesses dois relógios, tá bom? Então, por simulação, a gente consegue mostrar como que funciona isso daqui na prática. Então, ele tem a haste de profundidade, tocou aqui, está zerado, ó, ponteiro pequeno no zero, ponteiro grande no zero. Conforme eu vou colocando a peça aqui de acordo com o tamanho dela, ele vai aumentando a medição aqui no relógio comparador, ok? Voltando para o slide, só para entender que isso aqui é a parte da aula introdutória, na próxima aula nós veremos como que é feito de fato a leitura desse relógio comparador, aí a gente vai entrar em mais detalhes com esse assunto, ok? Olha só, existem vários modelos de relógio comparador. O mais utilizado possui resolução de 1/100, tá? 0,01 milímetro. O curso do relógio também varia de acordo com o modelo, porém as mais comuns são de 1 milímetro, 10 milímetros, 1/4 de polegada ou 1 polegada, ok? Então aqui tem os componentes, né? A capa do fuso, limitador de tolerância, alguns têm, outros não têm, tá? Você consegue criar um range de tolerância, contador de voltas, o mostrador, o canhão, a ponta de contato, o fuso da ponta de contato, o aro, ponteiro principal, limitador de tolerância, o parafuso de fixação, tá? Esse cara aqui, é importante que você tenha essa imagem, tá? Salva para você, caso alguém vai falar alguma coisa sobre o relógio comparador, é muito raro isso. O importante é que o nosso foco é que você consiga de fato fazer as medições na leitura analógica e não ter dúvidas na situação de medição de peça. Eu consegui medir uma peça de forma assertiva, reprovar uma peça que realmente está reprovada, aprovar uma peça que está aprovada, fazer as medições para verificar se o processo está atendendo ou não aquilo que foi planejado, ok? Então o que acontece? Nessa parte aqui é mais a parte introdutória. O relógio comparador ele serve para medir aí referência, ele vai sempre pegar uma referência, então você vai ter uma peça referência, ele vai medir, você vai zerar esse relógio comparador conforme a referência, aí você vai pegar uma peça produzida e vai colocar para medir. A diferença entre a referência e a peça produzida é o que nós vamos medir e saber se essa diferença está acima da tolerância ou dentro dos limites de tolerância, tá? Então, basicamente, o relógio comparador serve para analisar por comparação, por isso esse é o nome que ele leva, tá? Eu vou deixar uma aula, um link de uma aula complementar para que você consiga ver de fato como que é feita as medições desse relógio comparador e como que é feito isso daí na oficina, ok?
Aqui a gente finaliza a aula de introdução desse instrumento e na próxima aula nós veremos com detalhe como que é feita a leitura no sistema analógico do relógio comparador, no sistema métrico e centesimal. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula.